Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, estudioso do direito militar. Muitos temas, né, pessoal? Muitos temas aí para aquele que não me conhece, tá? Teodoro aqui é o estudioso, meu caro, do direito militar, tá? Rio de Janeiro não é para amadores, né? E a situação, ela parece que chegou ali no seu limite, mas esse pessoal não tem limites, né? Não tem limites. E a gente está vivendo essa situação aí complicada, né, para todos nós. E aí eu tô vendo ali alguns movimentos, como eu falei, o pessoal estudando para fazer prova para defensoria, em especial Defensoria Pública da União, tá? E aí foi muito interessante porque é isso, né? Então, Defensoria Pública da União, por exemplo, né, caem ali disciplinas que você não tem nas defensorias dos estados, né? E uma delas é o direito do trabalho, tá, pessoal? Então, fazendo uma incursão maneira aí no direito do trabalho e direito previdenciário, né? Eu já tinha falado para vocês aí que eu estava estudando sobre direito tributário, né? Financeiro, e meu Deus, o que é isso? E aí tô vendo ali algumas postagens, né? Tô muito aí concentrado estudando, né? Mas aquilo que eu tinha que fazer eu já fiz, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, não é Rio de Janeiro, né? Porque, caramba, Rio de Janeiro de verdade é muito complicado, tá? Agora eu entendo por que vai pra justiça, enfim, porque tá todo mundo amarradinho, né? E aí não vai sair nada, tá, pessoal? Mas é sobre isso. Eu espero que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal façam a coisa certa, tá? Então nós temos toda essa situação aí, agora a questão do Rio Previdência, né? Como eu já tinha dito aí em outros vídeos, né, falando sobre essa questão da Rio Previdência, né, dessa previdência, desse regime próprio de previdência social que não existe, tá, para o militar e para o servidor público civil, tá certo, pessoal? Não existe. Na verdade, a gente foi vítima, né, dos governos e do Congresso Nacional. É isso, porque desde o início ali, né, Emenda Constitucional 3 de 93, depois nós tivemos outras, tá, pessoal? Mas servimos ali a esse propósito, né? Inicialmente, um fundo ali um fundo social de emergência, eu acho que esse é o nome. Depois virou ali um fundo, como se fosse um fundo de estabilização, né? Fundos, né? E terminamos aí com essa famigerada, né, possibilidade, né, dessa possibilidade de você desincompatibilizar, né, ou seja, de você desvincular, né, digamos assim, essas verbas, essas receitas da União. E aí, a partir de 2016, salvo engano, mais uma emenda lá, toda sacanagem feita lá no ADCT, tá? E aí você tem essa possibilidade também de desvinculação de receitas, não só mais na União, mas nos estados e no município. O que isso quer dizer, meu caro? Que eles querem liberdade para agir, né? E eles alegam que a Constituição Federal, em linhas gerais, tá? Eles alegam que isso vai refletir em você hoje, policial, bombeiro e força armada, tá? Servidores públicos do mesmo modo. Isso vai refletir na sua vida. Por quê? Porque essa desvinculação de receita, né, é o seguinte, ó, a receita, eu vou explicar melhor, tá? Mas a receita, você tem ali características, né, do recolhimento dessa receita para atender a uma despesa específica. Mas aí eles não querem, né? Porque você não consegue fazer arranjo político e emendas parlamentares e toda essa sacanagem se você não tiver ali como você desvincular do atendimento de despesas um determinado valor. Por exemplo, acho que vou mostrar para vocês algumas obras, né? Mas eu acho que 2016 ou 2017, por exemplo, foi desvinculado na União 118 bilhões de reais, tá? E aí, como é que funciona isso? Você tira um percentual a princípio de 20% e depois 30% do orçamento. Basicamente é isso, tá? E aí esse valor eles podem dispor livremente. E aí vocês vão conseguir compreender, né, por que você tem isso tem uma ligação direta, tá, com a emenda constitucional que cria ali a possibilidade de você criar um regime próprio de previdência para o servidor público. Porque aí você tem as contribuições sociais, né, e é onde eles pegam o dinheiro, tá certo? E aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem essa desvinculação de receita não atinge os fundos, por exemplo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, do TJ, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, não atinge o fundo deles. Mas a gente fica assim. E aí o governador do Estado vai para lá, fala aquele monte de conversa fiada, né? Que é regime de recuperação. Não, não é não. Não é mesmo, eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, essa questão, né, da Procuradoria do Estado, né?
Eu falei para vocês que eu fiz um estudo aprofundado acerca da ação popular, né? E eu fiz muita coisa, mas o estudo ele requer ali uma atenção especial. Por quê? Porque qual é a natureza da Procuradoria do Estado nesse contexto, né? Ela, teoricamente, deveria representar os interesses da Fazenda Pública em juízo. Mas como fazer isso, Teodoro? Não tem como. Então, você tem ali alguém que está praticando um ato lesivo ao patrimônio público, né? E você tem essa tutela, né, coletiva ali que vai proteger ali direitos difusos. Um mecanismo, acho que o mais antigo de todos, né, dessa tutela coletiva, né, de direitos ali transindividuais, eu acho que é a ação popular. E aí você tem que estudar toda a história da ação popular, que ela surge no direito brasileiro a partir da Constituição de 34, depois Getúlio em 37 acaba com ela, volta em 46, Constituição, a Carta Política de 46, a Constituição, né? E aí depois você tem a lei que cuida especificamente da ação popular de 65. Aí, olha a minha dificuldade, né? Porque, na verdade, eu não precisaria ter todo esse trabalho se a gente tivesse agentes públicos comprometidos com a sua missão constitucional, mas nós não temos. Então não tem como fazer controle concentrado, e a única opção que sobra para que eu possa conseguir atingir esse efeito erga omnes é a ação popular. Mas até para isso eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que pensar nos astutos, então eu tenho que pensar em todas as questões, né, que possam estar no entorno que visem impedir para que eu consiga fazer. Por exemplo, no respeitante, né, à competência ali originária para processo e julgamento, quando eu tenho essa questão relacionada ao TJ, por exemplo, que aí você tem essa diferença, né? Então a autoridade competente para processo e julgamento não é o TJ, não é primeira instância, né, como é de costume nas ações na ação popular, passa a ser competência originária, inclusive uma decisão da ministra Carmen Lúcia, né? Então entende a situação, cara? É isso. E eu vejo esse montão de gente falando, eu fico muito estressado, tá? Porque a coisa não é simples assim. Então, a nossa situação no Rio de Janeiro, ela está vinculada a isso. Porque aí você cria esse fundo lá em 94, esse fundo, né? Você cria vários fundos em 94, você promove ali a vinculação de receita, né? Algo que a Constituição, quando quis, ela disse quais são as receitas ali, qual percentual, enfim, direcionou para onde ela queria. Mas aí eles mudaram tudo. Todo mundo que estuda direito financeiro e tributário sabe, mas ninguém se levanta para falar nada. E aí, meu caro, é uma questão de consciência sua, né? Pensar e ver o que vocês estão arrumando aí. Os inteligentes, né? Mas é isso, cara. E aí vai lá e despedaça a Constituição Federal numa parte importantíssima, que é onde você faz o recolhimento da receita. Que é o dinheiro, cara, que você vai atender. Por exemplo, você tem receitas, né? Que elas são colhidas e são direcionadas a despesas que são despesas normais, né? Você tem as despesas de capital, por exemplo, né? Que você pode, por exemplo, fazer investimento. Mas você não pode, por exemplo, tirar a receita para o cumprimento de um direito fundamental social, que é a Previdência, para fazer o que o Cláudio Castro fez. E eu, assim, por aqui, tá? Mas é isso que eu falo. Eu não tenho esse romantismo, tá? Me filiei ao Partido dos Trabalhadores, mas o Partido dos Trabalhadores é uma coisa e as pessoas são outras. Assim como a Defensoria Pública. Tem problema em tudo que é lugar, tá? E eu vejo tudo, inclusive, em relação à Defensoria do Rio de Janeiro. Eu vejo tudo. Só que o Teodoro é parcial. E é isso, tá? Mas eu vejo tudo. Então, você não pode confundir a defensoria com os defensores, você não pode confundir o MP com os promotores, a PGE, não pode, pô. Mas eu vejo tudo o que acontece, tá? Então você tem essa desvinculação de receitas, é o nosso problema. Porque inicia em 93, né? E você faz, na verdade, uma coisa absurda, cara. Porque quando você, por exemplo, desvincula, então você vai recolher um determinado tributo, um imposto, no caso a contribuição social, aí a Previdência. Quando você recolhe, cara, você direciona para um fundo, para um orçamento específico, orçamento da Seguridade Social. Quando eles fazem essa sacanagem de desvincular a receita, eles pegam esse valor e jogam no orçamento fiscal. E aí que chegamos ao ponto, tá? Eu vou fazer um vídeo bem bacana e bem aprofundado, tá? Para cuidar dessa questão da Rio Previdência, tá? Para falar da lei, é uma lei ordinária, tá? Em 99, que cria a Rio Previdência, tá? É uma autarquia estadual. Teodoro, caramba. E aí eu vejo as pessoas falando, né? Até vi uma fé em 94, que vergonha, minha querida. Caramba, o que é isso, cara? No podcast aí do Major Luigi, rapaz, o que é isso? Caramba, o que é isso? Não adianta, tá? Porque essa questão aí da grana, essa questão da contribuição das pensionistas especiais, enfim, eu fico muito confuso, cara. Eu procuro ser justo, mas você fica ruim pra mim, pô. Porque tava junto com o governador ou não tava?
Porque isso é uma cortina de fumaça, cara. Isso é uma cortina de fumaça, então fica ruim pra mim. Aí eu vejo uma FEM lá, 94, antigona, caramba, que vergonha. Faz isso não, pô, fica ruim pra mim, pô. Fica muito ruim pra mim. Assim como eu tenho que dizer aqui o seguinte, ó. É você... Então essa questão da desvinculação, cara, da receita, tá? É que tá causando isso. Porque aí desvincula e eles retiram dinheiro, por exemplo, da Seguridade Social e depois diz que tem que dar dinheiro porque tá faltando. Mentira! É tudo por medida provisória, tá? Vamos estudar, cara, como que eles fazem a tramitação, os procedimentos, a medida provisória, canalhas, tá? Tá no artigo 59, parágrafo único da Constituição, cara. Não é possível. Muita gente estuda direito constitucional, cara. Não é só toda hora não, pô. Mas é isso, cara. E aí você tem, né, toda essa situação aí. E aí você tem lá a medida provisória. Pô, medida provisória, cara. Medida provisória pra tudo. Medida provisória no Rio de Janeiro é decreto. Decreto falando de organização da PM. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Quem poderá nos defender, né? Teodoro vai morrer, pô. Teodoro vai voltar a estudar, né? Estudando aí pra defensoria. Porque, caramba, o que é isso, cara? É o sistema montadão, né, cara? Eu não tive o apoio da UAB, então é sobre isso, cara. O Teodoro correu pra estudar, tá? Eu tô fazendo aqui na medida do possível porque vai me atingir, então vamos juntos aqui, tá? Então não tem essa pataquada aí de Rio Previdência, eles vão ter que dar o jeito deles, tá? Porque é Deuteronômio 15, tá? Então não tem essa do Estado quebrar, porque o Estado não tem vontade, tá? O Estado tem interesse e quem tá manifestando o interesse do Estado são os procuradores do Estado, o governador do Estado, a LERJ, então são eles que têm que pagar, tá? Fica tranquilo aí, meu caro, porque é a revolução intestinal, tá? É sobre isso, cara. Porque eu não tô vendo outra saída pra isso, tá? Porque tá muito complicado a gente ter que arrancar eles do poder, tá? É assim que funciona. Mas de uma forma inteligente, né? Então esse estudo, por exemplo, da ação popular, né? É para que eu consiga fechar ali, né? Essas brechas, né? Então, por exemplo, você pode pedir uma ação popular, né? Você pode fazer no sentido de você fazer parar ali, né? Estancar uma violação ali, uma lesão ao Estado, por exemplo, né? Então você tem que provar ali a lesão, mas você não necessariamente precisa provar, né? Porque estancou ali aquilo que está causando, por exemplo, um concurso público, tá? Não pode ter concurso. Capelão, tá de sacanagem, pô. É porque tem que colocar, né? Porque já deu muito ruim, né? Mas não pode, tá? Capelão é um absurdo, tá? Não tem concurso pra capelão, tá? Eu fico olhando assim, cara, eu fico rindo, né? Que a pessoa, meu Deus, deve estar desesperada, né? Mas não pode ter concurso pra capelão, tá? E nenhum concurso público, e o Tribunal de Contas tem que responder os conselheiros, tá? Tem que responder. Tem que pensar tem que pensar menos, tá? Em querer ser magistrado e ser, de fato, conselheiro. E proteger, tá? Os recursos públicos. Porque aí fica bom, mas todo mundo quer ser tudo. Aí fica difícil, tá? Teodoro tá muito confortável. Cara, muita coisa pra contar, né? Muita coisa pra falar. Mas Teodoro tá muito confortável nessa minha posição, tá? De ser narco-idealista. Que defende direitos humanos. Eu defendo, inclusive do policial. É do policial. Todo o meu respeito ao nobre delegado de polícia que perdeu ali a sua perna, tá? Mas escuta aqui teu camarada, Teodoro. Pra você entender, tá? Não tem competência compartilhada, tá? Cada um na sua quadra. A Guarda Municipal tem muito trabalho no Rio de Janeiro. Não pode armar a guarda. Tem um outro aí, em São Paulo aí que falou, né? Indigência intelectual, né? Não, é porque eu aqui tenho vergonha na cara. E eu estudo e eu uso o meu conhecimento para ajudar, não para matar pessoas. Porque a questão que se faz aqui não é entre bem e mal, tá? Não. A questão que nós temos, tá? É entre conhecimento e ignorância. É isso, cara. É conhecimento e ignorância que faz tudo isso, tá? É a falta de conhecimento das pessoas, né? Que não conseguem exercer livremente a sua cidadania, né? A democracia, ela não se encerra no momento em que a pessoa vai ali e deposita o seu voto, tá? Ela precisa ter um sistema para que ela possa se operar, né? Mas não é isso que acontece, tá? Então você dizer que a população manifesta a sua vontade no momento em que ela vota, você está de sacanagem, tá? Todos eles falam isso, mas é mentira. Eu vou falar também sobre um caso, para não perder aqui. Então, a questão da polícia é o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma mega operação, por exemplo, a gente está num contexto de guerra. Teodoro, eu acho que a gente está em guerra. Então a gente tem que entender isso como se fosse uma ação de guerra. E aí a gente tem que agir de acordo com o que está na Constituição. E aí não é o gozo dos secretários junto com o governador do estado. Não, não, não. A LERJ tem que autorizar. Cara, não é muita coisa para falar. Fica ruim para mim. Mas é isso. E aí quando a gente faz uma operação como essa, tá? Aí eu tô falando, né, que cada um tem a sua competência, tá? Então competência aqui, competência aqui. Então polícia civil, polícia militar. O delegado de polícia, ele não tem tropa. A minha tropa, não, você não tem tropa, tá? Não tem, eu não tô entendendo o que tá acontecendo na polícia civil. Mas é isso, cara. Fica ruim pra mim, pô. Mas é isso. Você não tem tropa, tá?
e até essas posições de comando em relação aos outros policiais civis e delegados, eu quero entender onde está na lei que diz que você tem essa competência. Meu Deus, o que é isso? Não sei, cara, mas eu quero entender. Vamos juntos. E aí você faz uma mega operação como essa e acontece aquilo ali. Então, a pessoa que está fazendo a análise para fazer uma mega operação, por exemplo, que você tem potencial ali, né, de ter policiais feridos e população ali inocente ferida, né, cara, você tem que ter a forma de fazer o socorro para esse policial, por exemplo, tá? Então você tem que ter uma ambulância no entorno com médico equipada, tá? Para fazer, por exemplo, tá, uma hemostasia, por exemplo, de uma artéria até, ou de um vaso, um grande vaso que baba, né, sangrando muito, para que você não tenha que sair correndo para o hospital, porque você tem uma viatura equipada com médico para fazer uma intubação orotraqueal, né, passar um tubo na boca, a pessoa não respira. Tem o respirador dentro da viatura ambulância, né, médicos com especialização, tá? Você tem que ter um socorro médico, tá, de prontidão. Você tem que fazer contato com o hospital da área. Isso aqui é papo de bombeiro, pô. É sobre isso, tá? Você tem que fazer contato com o hospital da área. Estão juntos? É cada um na sua quadra, tá? É os guerreiros, os estriba, os bombeiros, é isso. Guarda municipal, cara, para cuidar do espaço urbano que tá uma zona no Rio de Janeiro, tá? Então não tá cuidando nem... E mais aqui, a guarda municipal, cara, ela não é subordinada ao prefeito. Ela é vinculada, porque é uma autarquia municipal. Vocês armaram uma autarquia municipal, cara, que não é subordinada ao prefeito, é vinculada. Aí fica ruim pra mim pra caramba. Todo meu respeito, meu caro, mas assim fica ruim pra mim. Então, é isso, tá? Então tem que cuidar do espaço urbano. É pra isso que serve a guarda, tá? Não é pra botar arma na cintura, porque não tá fazendo nem o trabalho dela. E ainda mais com essa questão singular no Rio de Janeiro, tá? Que no Rio de Janeiro, os vereadores... Caramba, ninguém estuda direito administrativo, cara? Não tem uma assessoria jurídica pra orientar? A Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma autarquia municipal. Eu quero entender, cara. Vocês armaram uma autarquia municipal, é isso mesmo? Fica difícil. Fica difícil. Então, você não pode fazer isso. E aqui é o seguinte, meu caro. Eu estudo especificamente isso, eu sou advogado, tá? Então eu sou técnico. Eu não acho... não é oráculo, eu não faço previsão, não. Eu faço análise jurídica. E te digo aqui o que pode ser feito. E é isso. É isso, o resto é demagogia, tá, cara? Então a Guarda Municipal tem muito pra fazer. Não tem que armar a guarda nada. E você não precisa provar que sabe tratar de segurança pública. Meu Deus, fica ruim pra mim. E aí você tem essa situação da Guarda Municipal, então tem que acabar com isso, tá? Vocês armaram uma autarquia municipal, cara, que não é subordinada ao prefeito, à prefeitura, no caso, né? O ente federativo, nesse caso, o município. Não é, tá? É uma autarquia municipal. Vocês armaram uma autarquia municipal. E mais, vocês estão dando treinamento militar. Ele já tem um regulamento disciplinar, tá? Hierarquia e disciplina? Que loucura é essa? Então vocês têm, né, um grupo paramilitar. Meu Deus, o que é isso? Armado, tá, cara? Armado. E aí eu vejo tudo isso acontecendo, cara. E a presidente da UAB faz um observatório e eu quero entender qual é essa conclusão aí, doutora, da UABRJ, presidente. Qual é a solução desse observatório? Não vai dar nada. Não vai dar nada. E é isso, cara. Então a gente tá lascado, tá? E aqui, papo reto. Então a questão da Polícia Civil, cara, é assim, ó. Tem que ter, tá? Então vai fazer uma mega operação, vamos junto. Vai fazer uma operação na área, por exemplo, do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Meu abraço aí fraternal a todos os servidores da saúde do Hospital Estadual Getúlio Vargas, tá? Já trabalhei lá. É tenso, meu caro. Sala de trauma, pessoal, é sinistro. Meu abraço carinhoso a todos vocês, tá? Então, no mínimo, o que vocês têm que fazer é fazer contato. É problema de vocês, tá? Porque os militares são colocados nessa condição e é a obrigação de quem comanda ter essa expertise, tá? Ô, meus caros, tem neurocirurgião aí? A equipe tá completa? O chefe de equipe do Hospital Estadual Getúlio Vargas? A equipe tá completa aí, meu caro? O neuro foi trabalhar? O tomógrafo tá funcionando, meu caro? Tem vascular? O camarada vascular tá de serviço? O cara tá aí? Epa, Teodoro, Epa, Teodoro, E aí você tem que ter o sistema de comunicação, né? Porque eu vi ali várias falas, né, sobre essa mega operação, cara, você falando da dificuldade de fazer comunicação, isso é um absurdo, cara. E aí o comandante da Polícia Militar, ele acabou com nada, porque aquilo ali não existe, tá? Nada que eles estão fazendo existe. Meu Deus, o que fazer com isso eu não sei. É isso. E não tem, cara, porque você não pode fazer isso por lei ordinária, tá?
E muito menos por decreto do governador Cláudio Castro, é os carrinhos dele, né? Vai lá e manda no comandante da PM, muda tudo, não pode, porque é organização, prepara emprego. Você não pode mudar a organização da PM. Não pode, cara. Eu também quero muita coisa, mas eu não posso, tá? Tamo juntos. E em relação à Polícia Civil, o que aconteceu ali, aquela tragédia, tá? É o seguinte, ó. Você tem que fazer contato pra dizer o seguinte: ô meu caro, a equipe tá completa? Tamo juntos, tá? Tem tomógrafo? Centro cirúrgico tá operando 100%? Tá certo. Tamo junto, tá tudo funcionando, tá tudo aqui, É isso, tá? Isso o bombeiro pode fazer, tá? Centro integrado de comando e controle, tá? O coordenador médico do bombeiro pode fazer isso, tá? Opa, tá todo mundo aí? É sobre isso, tá? Aí não levanta desconfiança, tá? É isso. O coordenador médico pode fazer, tá? Tá todo mundo aí? Tá. Entende como é cada um no seu quadrado? E aí você tem que ter uma viatura com médico, tá? Pra fazer um atendimento no local. Porque a viatura ambulância do Corpo de Bombeiros, quando ela fica parada no local do acidente, tá? Não é porque a gente tá de sacanagem lá não, tá? É porque a vítima pode estar grave. E a ambulância do bombeiro é um atendimento pré-hospitalar. Tudo que a pessoa pode fazer... Você tem uma noção, cara? O médico bombeiro, eles fazem massagem cardíaca externa. O que é isso? Abre o peito, tá, cara? Pra massagear o coração direto. Eu trabalhava e eu vi várias vezes isso acontecer e estava ali junto, tá? É sobre isso. E aí você tem, por exemplo, um militar que tomou um tiro no peito, ele faz um pneumotórax, né? Ou ele faz um hemotórax, um acúmulo de ar no local ali, a grosso modo, tá? Um hemotórax, um pneumotórax, então ar onde não deve, sangue onde não deve, você precisa fazer, cara, uma drenagem torácica. Cara, então você tem que ter tubo pra fazer isso, você tem que ter alguém que saiba fazer esse troço, tá, cara? Porque aí o cara não consegue chegar no hospital não, tá? O policial tomou um tiro no peito e ele tem um hemotórax ou um pneumotórax, pergunta pros médicos aí, tá? Eles vão te dizer, tem que ter médico na hora, porque aí fura ali, bota o cano e tá tudo bem. E aí vai devagarzinho pro hospital. E é isso que tinha que ter acontecido, tá? Então, todo mundo ali que se feriu é desse jeito, tá? A viatura mais próxima. E aí eu contato telefônico pra falar: ó, meu camarada, sobe pela via tal, que a gente tá descendo com o camarada pra botar ele na viatura. É sobre isso, pô. Tem que aturar, pô. É sobre isso, tem que aturar. Mas todo mundo quer falar de tudo. Aí fica difícil, cara. Fica ruim pra mim, pô. Porque, ó, tamo descendo com o camarada, meu caro. É isso, tá? Tamo descendo com o camarada, vai pra rua tal, é isso. Sistema de comunicação perfeito entre as instituições, tá? É isso. Se não for uma viatura com médico, tá? Com essa expertise, tá, cara? De situações de fato de guerra, que o médico tem essa expertise, cara. Pra fazer ali, cara, a contenção de um sangramento, pra não ter que fazer, tá? Um torniquete, tá, meu caro? Eu gostaria de poder falar mais, tá? Mas eu acho que tá suficiente, eu fico muito confortável na minha condição, tá? De narco-idealista, tá? Porque eu protejo o direito do policial desse jeito, tá? Porque as pessoas têm que achar na casa delas, tá? E não com a vida do outro. E a gente nem sabe se essas pessoas têm autoridade na lei pra mandar nas outras, tá? É sobre isso, cara. Então eu tô muito confortável na minha posição, tá? É isso. E aí, ó, tamo descendo com o camarada pela via tal, tá, cara? Vai com a viatura pra lá, cara, pra gente pegar o camarada. E aí pegou, bota na viatura, meu caro, ambulância, tá? Baliza ela pra um local onde ela esteja segura e protege a guarnição ali com o médico, tá, cara? Pra ele poder estabilizar o camarada antes de levar pro hospital, pô. Não é jogar nas costas dentro de uma viatura qualquer e carregar pro hospital, não, pô. E aí, Teodoro? Fica ruim pra mim, pô. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, hein? É isso, cara. É aquela nossa quadra, tá, cara? Porque depois não adianta chorar, pô. Porque aí já aconteceu, pô. Então a gente tem que evitar, tá? Doa quem doer, a gente tem que evitar, pô. O cara tomou um tiro no peito, pô. Tem que parar ali na hora. O socorro mais próximo não é o hospital, tá? É uma ambulância equipada com médico. E eu quero entender, em relação à Polícia Civil, como é que fica isso. Porque o camarada tem plano de saúde ou tem hospital próprio? Eva, Teodoro, caramba, meu cara, o que vai ser feito com o delegado agora? Tem que ajustar pra ele não ter nenhuma diferença em relação aos demais, tá? Todas as garantias pra ele, como se ele tivesse ido embora, então não tem que descontar a previdência, cara, e não tem que descontar imposto de renda do cara, pô. Vai mentir pra outro, pô. Tem autonomia pra fazer isso? Não tem, Teodoro. Então, é isso, tá? Então eu tô muito confortável na minha posição, tá, cara? Tô muito confortável, tá, cara? E eu tenho muito mais medo, cara, dos bandidos que estão dentro do gabinete, dos gabinetes, causam muito mais mal pra gente, tá, cara? Vai mentir pra outro, pô. Mas quando bota a cabecinha no travesseiro, sabe que tá de papo torto, pô. É sobre isso, pô. Tô cansado, tá, dessa demagogia, cara. E aí você vê, né, todo mundo faz o que quer, então tem que ligar pro hospital, cara, pra saber se tem médico, pô. Tem que ter uma viatura, ambulância pra prestar atendimento pro cara, pô.
E aí bota um camarada com 40 e poucos dias, cara, de polícia pra subir a comunidade. Que loucura foi essa, pô? E ainda quer achar que tá certo, cara. E você vê o camarada, né, cara, concordar, né? Você concordar ali no podcast, você concorda, né, cara? Não, porque é voluntário, né? A gente voluntário. Que voluntário é esse aí, meu camarada? Para de passar vergonha, cara. Voluntário? Caramba! Deficiência, cara, é muito grande. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? É muito complicado pra mim, sabe? Eu fico estressado pra caramba, pessoal. E aí você tem toda essa questão, não é simples assim, tá, cara? Então você quis entrar pra polícia. Que loucura é essa aí, meu camarada? Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Aí realmente você vai ter do Estado esse tipo de resposta. Porque se você acha que você voluntariamente entrou pra polícia e tá tudo bem, é problema seu mesmo. É isso, cara. E o Teodoro aqui é o cara que estuda, é o escriba. É isso, cara. Então, não é assim, tá? A gente tem que entender, tá? Porque a polícia civil não é tropa. Tudo bem que a gente tem uma mazelazinha da ditadura, tá? A gente tem uma mazela que ninguém fala, né? Mas tava todo mundo juntinho, tá? Mas aí só o PM é que a polícia, o militar é que ficou lascado, mas a polícia civil tava todo mundo juntinho, tá? Então é sobre isso, tá? A sequela ficou. É isso. Então eu tô muito confortável na minha posição de ser narco-idealista, tá, cara? Tô muito confortável. Mas é o papo reto aqui. Vamos repensar, tá? E ver todos os erros e consertar em benefício do policial, que todos aí dizem que defendem. Então tem que ter uma viatura equipada com médico, tá? Equipada com médico, com especialidade, tá? E o hospital de referência da área tem que ligar pra saber se o camarada... É o mínimo que você pode fazer, tá? É o mínimo. E aí, é sobre isso, tá? Então você pode ter, né, essa atuação aqui, né, conjunta, tá? Mas é o bombeiro sendo bombeiro, o policial civil sendo policial civil, tá? E o militar sendo policial militar e a guarda municipal cuidando aí do espaço público, tá? É isso, tá, cara? E aí você tem essa situação da Rio Previdência, tá? Eu quero entender aqui, promotor de justiça, quem é? Epa, essas questões de CPI, onde fica o Ministério Público nessa situação aí? Eu quero entender, cara. Ou não tem mecanismos para combater o crime quando o crime é no governo ou na Alerj? Ou na Rio Previdência, ou no Tribunal de Contas, ou no próprio TJ. Epa, Teodoro, fica ruim pra mim. É isso, cara. Porque essa desvinculação, cara, é que causa isso. Mas quem controla? E aí você tem uma famigerada Instrução Normativa de 2022, tá? Colônia de Brasília, tá? Colônia de Brasília, ditador é bom? Deus Pata Família, ditador é bom? Que diz que os fundos com CNPJ. Mas o que é o CNPJ? E você pode dizer que você vai ter CNPJ de fundo, que no caso do Rio de Janeiro é tudo antes, tá? Os CNPJ que tem no Rio de Janeiro, do fundo do Centro de Estudos, do Ministério Público, é tudo da década de 70, 80, tá? É isso, tá? Lei complementar pra eles é assim, ó. Teve a do MP 222 e teve já outra na Procuradoria do Estado, tá? É que eles ficam quietinhos, tá? Mas teve uma, acho que é 226. O do MP 222 e da Procuradoria do Estado 226. Teodoro tá acompanhando tudo, tá? Não tá passando batido, não. É isso. Mesmo sem o apoio da OAB. Mesmo sem o apoio da OAB, tá? É sobre isso. Então, pra eles é tudo muito rápido, tá? E é tudo lei complementar. E é tudo pra atender o interesse deles. E eu quero saber que receita é essa. E aí não tem dinheiro. E aí sacanearam a gente em 2021. Por quê? Porque você tinha, teoricamente, uma vinculação, né? Ainda que você tivesse essa possibilidade de desvinculação de um percentual da receita, né? Desse recolhimento de contribuições sociais, tá? Você desvincula a parte, certo? 30%, canalhas. Aí você desvincula, tá, cara? Vamos junto aqui. Rapaz, o que é isso? Mas aí você minimamente tem uma vinculação. E o que aconteceu? Eu quero perguntar diretamente aqui pra todo mundo que tá falando aí sobre isso. Em especial os militares, tá? Do bombeiro e da PM que falam sobre isso. E o que aconteceu em 2021? É porque deu muito ruim, pô. E agora tem que se explicar, eu falei, tá? E pra mim é assim, quanto mais perto da eleição, melhor. E pior pra vocês, pô. É sobre isso, tá? Eu não sou otário, tá? É isso. E aí você tem essa desvinculação de receita no Estado e na Prefeitura, tá, cara? E aí, em 2021, eles acharam que fossem ser reeleitos, tá, cara? E você tava lascado. Porque você da ativa perderia a sua grana, tá? É isso. E não tem como garantir a tua previdência, tá, cara? Porque o dinheiro que você recolhe hoje tá indo pro orçamento fiscal, tá? Chama os deputados, senta todo mundo e pergunta pra eles, pô. E aí você vai querer malhar, vocês aí deputados, tanto da esquerda quanto da direita, quer malhar o deputado, o governador do estado, vocês estão todos juntos, pô. Essa parada aqui, pô.
Porque ninguém tá vendo, cara. Então, se os deputados estão vendo que ele tá fazendo esses movimentos em relação ao Rio e Previdência, o que vocês fizeram? Comunicaram ao MP? Teodoro, é isso, cara. Então ele não poderia ter tirado, tá? Porque é uma despesa, digamos assim, ordinária, que todo mês tem que ter. Mas vá entender, cara, aí eles usam, tá, uma lei de 64 para falar sobre orçamento. Fazem uma confusão danada, cara, sobre pessoa jurídica, tá? Porque eles usam o Código Civil de 16. Fizeram diversas alterações, cara, na Constituição Federal. Então, é muita coisa pra discutir, cara, só que entendam, é um nível elevado de discussão, cara, porque você tá discutindo sobre emendas constitucionais que causaram todo esse caos pra gente, tá? Fernando Henrique Cardoso, eu vi lá uma figura, né, que é fã dele, Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso. E é fã dele. E meu Deus do céu, que vergonha. Quando a gente vai... É a mesma pessoa, tá? É fã do FHC e diz assim, ó. Quando a gente vai falar sobre cláusula pétrea, né, cara? A gente tem que ter muita confusão, tem que ter muita cautela, né? A gente tem que ter cautela quando a gente for falar de cláusula pétrea, tá? É muito absurdo o que eu vejo, cara. Eu não vou passar mal sozinho, não, pô. É porque a gente tem que ter cuidado, tá? Quando a gente for analisar a cláusula pétrea. Porque a gente não pode levantar uma muralha, né? Que impeça o movimento do vento da história. Acho que é alguma coisa assim. Que vergonha, cara. Fã do FHC. Meu Deus do céu, o que é isso, cara? A gente tá numa situação realmente difícil. É igual você querer colocar o Jorge Messias ministro do Supremo. Eu, de verdade, eu não sei mais não, cara. Primeiro tem que explicar, cara, que negócio aí de 600 mil aí de honorários de sucumbência e esses valores que eles recebem lá na AGU, né? Já falei, tá? É mais desprestígio pro STF, tá? Porque não vai ter jeito, pô. Eu tô dando a tartaruguinha e depois fica igual uma cobrinha, tá? Não tem jeito não. E eu falei, tá? Não tem condição, cara. E aí é um camarada que já falou, né? Que se o Tribunal de Justiça, né? Ou o Supremo não puder praticar o que eles dizem que é ativismo judicial, mas entenda, o judiciário é o irmão que tá lá no quartinho assim, tá? É que esses dois aqui são três irmãozinhos. Esses dois, legislativo e executivo, ficam de patifaria, fazem leis que sabem que são inconstitucionais, depois mandam pra justiça. É isso. E aí o judiciário é obrigado a intervir para acabar com a pataquada deles. Tudo bem que tem os escorregões ali, porque todo poder tende ao arbítrio, tá? Todo poder tende ao arbítrio, tá? Mas tem que ter, cara, senão a gente tá lascado, né? E aí você inventa toda essa sacanagem da Constituição Federal, né? Faz várias emendas constitucionais. A emenda constitucional, por exemplo, a 41 de 2003, cara, criou a contribuição do inativo. Contribuição previdenciária do inativo, 2003. Cara, isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo, tá, cara? Vocês têm que entender, cara, a gente tem que estudar sobre imposto de renda retido na fonte e IOF, pra você entender esses bancos, cara. Crédito Sexta, o Banco Oficial do Estado, tudo isso, cara, porque IOF e imposto de renda retido na fonte. E aí fica muito difícil pra mim discutir, cara. Porque, caramba, eu até quero, mas tem que elevar o nível da discussão, cara, pra gente conseguir chegar a algum lugar, porque senão não vai dar não, porque o que você acha tá matando a gente. E aí a gente tem que entender qual é o teu lado, pô. Ainda vai a FEM lá, 94, vai botar, epa, minha querida, rapa fora daí, pô, porque aí foi ruim pra mim, pô. Epa, que isso, foi ruim pra mim, pô. Sai fora daí, senão vai dar ruim pra gente. É isso, cara. Eu não entendi não ali, né, outras denominações, o que você quis dizer com isso? Tá vendo aí, pessoal, como é que é complicado? É isso, tá? E é dentro de casa, tá? Ela falou lá no podcast, 94 Antigona, bombeiro, tá? É família, tá vendo? É família, os irmãozinhos, o que é outras denominações? É porque o Teodoro é trans? Cuidado com isso, tá? O que você quis dizer com aquilo? Quer agradar, cara, mas cuidado, tá? Cuidado, porque eu vou rever o vídeo 1000 vezes pra poder entender o que significa, porque nada passou, tá? É porque o Teodoro é devagarzinho, tá? Porque é certeiro. E se você é bombeiro como eu, deveria saber que é assim que a gente tem que agir. É desse modo, tá? É isso. Então eu analiso tudo o que é dito, tá? Não tem outras denominações, não. É doutor Teodoro, advogado, bombeiro reformado, tá? É sobre isso. Que vergonha. Mas é isso. Eu vou analisar o vídeo todinho, tá? Eu vou analisar tudinho. Tudo que foi dito, todo papo torto, e venho aqui pra falar. E vai ter que me aturar, 68 vídeos, tá? Eu vou fazer assim, ó, de uma vez só, tá? E aí é uma correria danada. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E é isso. Que eu cansei, cara. Cansei de verdade. Cansei. Mas essa questão do Rio Previdência me interessa, tá? Então é sobre isso aqui, tá? Não tem patifaria não, tá? E não tem essa de ficar sem... É porque prejudicou. Não prejudicou e a gente vai ficar sem receber não, porque senão é revolução intestinal.
fica o papo reto aqui, é revolução intestinal, tá? E aí é tirar todo mundo que tá lá e botar pessoas novas. É o crocodilo, junta os peixes no crocodilo e o deserto. É isso. Então essas desvinculações, tá? É o que causou isso. E aí os canalhas, juntinhos, todos eles, foram lá em 2021 e criaram esse sistema de proteção social e arrancaram a rúbrica contribuição previdenciária. Eu quero saber pra onde tá indo o dinheiro, tá? Deu pra entender aí, cara? E como é que você pode garantir, cara, que você vai conseguir pagar o inativo aí não tem como, pô. Mas eles precisam ter maleabilidade, né? Porque a administração pública ela ficou muito travada com a Constituição Federal. E aí eu sou obrigado a ouvir, porque eu escuto, né? Porque eu queria não ouvir, né? Ou deixar de ouvir, né, cara? O camarada dizer que um artigo específico dentro da lei de introdução às normas do direito é uma norma de sobreprincípio. Faz até livro. Meu Deus, o que é isso, cara? Prescrição quinquenal. Ô, meu camarada, Deuteronômio 15. A prescrição quinquenal da administração pública é quando você... prescrição de 5 anos, até 5 anos, é do governo provisório de Getúlio Vargas. Tu vai falar isso, né? Aí você entendeu que eu vou ficar abafado? É isso, cara. Dá pra mim não, pô. É isso. Vamos falar, cara, sobre desvinculação, tá, de receita. Vou perguntar pros deputados aí, não, Tadaro, fica quieto, vai dar ruim pra gente, tá? Pergunta pra eles, pô. Pergunta pra eles, pô. Pergunta pra eles, tá? É muita gente fazendo zerda junto, sabe, cara? E eles ficaram numa situação muito difícil, porque não tem ninguém que possa confrontar um ao outro, não tem como. Então é sobre isso, tá? Muito confortável na minha posição de ser narco-idealista e protegendo aqui minimamente o direito do policial, tá, cara? Tem que entender se você de fato tem competência pra mandar nos outros. Essa situação absurda da propaganda eleitoral do comandante dos bombeiros e da polícia militar, tá? Que, de novo, o Ministério Público não faz nada. Ministério Público não, né? Os promotores. E aí o Teodoro, de novo, estudar, tá? É para utilizar um mecanismo de tutela coletiva, tá? É o advogado pobrezinho coitado, sem apoio de ninguém, porque é isso. Porque quem pode não vai fazer. Porque não pode fazer, porque tá todo mundo juntinho, tá? Aí você vai lá, cara, e você diz que vende, né? Vende patrimônio público. Aí bota pra leiloar, cara. É isso mesmo que eu ouvi? Eu ouvi isso mesmo, cara? Cara, fica ruim pra mim, prefeito. Que é isso? Eduardo Pá, fica ruim pra mim, cara. Aí vai leiloar, cara, o pavilhão lá do nordestino lá de São Cristóvão, é isso mesmo, cara? O pavilhão a Feira de São Cristóvão vai leiloar lá, cara? E entenda, eu comecei a falar, até me perdi. Mas falando sobre direito do trabalho, né, cara? Aí não pagou as verbas trabalhistas, né? E aí colocou pra leiloar. Que loucura é essa, cara? Que vergonha! E aí o Teodoro faz assim, ó, porque até estudar direito administrativo é difícil, tá, cara? Tem que coçar o bolso e comprar obras assim, tá? Cara, tem que comprar sim. Porque, meu Deus, tá complicado, Tratado de Direito Administrativo Especial, volume 5, tá? Coordenadores Paulo Otero e Pedro Gonçalves, tá? E aí você tem aqui, Teodoro vai falar sobre esses temas, tá? Teodoro estuda. Teodoro estuda, tá, cara? É isso. E aí essa obra, por exemplo, né, vai cuidar do direito do domínio público, tá? Cara, direito do domínio público e direito ao transporte. Caramba, que situação, hein, cara? E vamos juntos. Telecomunicações, tá? E transporte. E aí, vamos ver o que vai dar, tá? Direito administrativo dos transportes, tá, pessoal? E aí, é sobre isso. E aí fica ruim pra mim. Fica mesmo. Então eu tô estudando, tá? Como eu falei pra vocês. Mas essa questão da Rio Previdência me incomodou bastante, então eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, tá? Da criação até o momento atual. Da criação desse fundo, tá? Para gerir ali os recursos dessas contribuições, né? A contribuição social ali, né? As contribuições dos militares, servidores públicos, enfim. Eu vou mostrar para vocês como que todos foram se destacando, tá? Todos eles se destacaram. Então você tem o TJ, o Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria do Estado, todo mundo se destacou e só ficou a gente. Eu provo, tá? E aí você vai falar, né, dessa questão da previdência complementar. Outro absurdo, tá? Outro absurdo. Então, não era para existir, porque a Constituição não trouxe essa previsão, tá? Então, a gente, servidor público civil e militar do país inteiro, a gente recebe com o orçamento do fundo, do orçamento fiscal. E não do orçamento da Previdência Social. Vai mentir para outro, tá? Vai mentir para outro, tá? E aí eles criam a Emenda Constitucional 3, de 93, começa a sacanagem. E aí, em 97, cria uma lei específica falando sobre o regime próprio de previdência do servidor da União e aí toda a consequência nos estados.
Você tem esse movimento, né? Fernando Henrique Cardoso, ele modifica completamente, né, o arranjo federativo, tá? Das competências dos entes federativos, tá? Eu provo, tá? Ele fez o mesmo movimento ali que foi feito, né, com essa ideia de moeda única na zona do euro, tá? E aí, de 94 para cá, nós temos esse fundo especial, fundo especial de emergência, eu acho que esse que é o nome, depois um fundo ali de estabilização econômica, digamos assim, e essas famigeradas emendas constitucionais no ADCT. Que loucura é essa, pô? No ADCT, tá? Artigo 70 e pouco ali, você tem diversas alterações na Constituição, no ADCT, para caber essa desvinculação, né, de receitas da União, e aí, em 2016, você passa a poder fazer também no respeitante a... Na verdade, antes era contribuição da União, depois virou contribuição social, olha que sacanagem. E aí pegou essa verba, né, que a gente desconta aí para efeito de previdência que não deveríamos ter, tá? Não tem que ter. Servidor público, civil e militar não tem isso. Aí eu vou fazer a construção para vocês, tá? Da estabilidade, né? Então, o regime da estabilidade e o regime do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Eu vou falar para vocês sobre auxílio, indenização de antiguidade, tá? Teodoro, vai estudar, vai estudar. Indenização de antiguidade, tá? A essência do FGTS e o que os canalhas fizeram conosco, tá? Emenda Constitucional 19 de 98, 20. E é isso, cara. É isso, tá? Que alterou sensivelmente lá o artigo 39, enfim. E aí você tem, de fato, uma diminuição de receita na Seguridade Social, que seria assistência, saúde e previdência, porque você implementa uma lógica neoliberal, onde você que se vire, você que se lasque, compre sua arma, pague seu plano de saúde e você que se lasque, tá certo? A previdência passa a ser uma capitalização. Como foi no Chile, tá? É isso. E você causa toda essa dor e todo esse sofrimento. Porque em relação à lei, né, você deveria ter essa ideia de lei, de como se fosse para garantir... Então, quando você faz uma lei, cara, você tem que ter essa noção, né, de que você... Porque aí você ouve o papo torto do Tarcísio de Freitas lá de São Paulo. Tá ruim o negócio da PM aí, cara. Rapaz, o que é isso, hein? Eu vi um podcast do camarada lá, né, Segurança e Defesa Presente, falando... mas vem cá, tem oficial administrativo, mas o que eles são aí em São Paulo? Fica ruim pra mim, cara. Oficial administrativo, mas o cara não é policial civil e nem militar, mas quem são vocês? Rapaz, o que é isso, cara? Fiquei apavorado de ver. E uma situação de um tenente lá que foi falar, né, que tá tendo uma debandada da polícia de São Paulo e fizeram um inquérito policial. Aí fica ruim pra mim, eu toda hora vim gravar, aí eu não aguento. É só largar os meus 68 vídeos, tá? Toma aí, mas eu fico vendo essas coisas para até de estudar, cara, porque eu não aguento. Eu fico, Aí fizeram IPM em São Paulo. Tá complicado São Paulo aí, né, cara? Vi a Simone Tebet, minha querida, o que é isso? Que maravilha, não importa, cara. Essa menina não é fácil não, pô. É a Gleisi Hoffmann, é a nossa Simone Tebet. As meninas pra resolver, tem uma prefeita aí em Minas Gerais, cara. Caramba, é do PT ela. Caramba, eu vi ali, era sinistrona, pô. Cara, a gente precisa de meninas, tá? Confia aqui no teu camarada Teodoro, a gente tá precisando de menina. Então, Simone Tebet, minha querida, é isso, tá? E o Haddad vem senador, vê ali o que faz, tá? Arranca esse pessoal aí, Teodoro dá o papo aqui, tá? Pra melhorar a vida do policial aí de São Paulo, pô. Para com isso, vai dar ruim. Sobre isso. Aí o camaradinha foi lá, né? Ô, meu camarada, seguro-tenente na PM em São Paulo? Vou saber teu nome aqui, Teodoro vai te dar o papo aqui, tá? O HC trancativo, tá? Eu vou te dar a tese todinha aqui, tá? Pra você ir lá e limpar a cara com esses caras aí. Mas eu não gostei do advogado falar, tá? Me desculpa aí, meu caro, mas é minha opinião, tá? Porque isso aqui não foi nada. Não, pra militar não tem isso, tá? E é esse tipo de frase que faz a gente perder. De dizer que... Mas isso aqui nem foi tão grave assim. Não, porque os valores e tradições é outra parada. Mas aí a gente tem que ser objetivo e técnico. Então, HC trancativo desse inquérito policial militar famigerado em relação a esse policial aí, segundo-tenente de São Paulo, né? Que falou ali que é a debandada do pessoal da polícia de São Paulo, né? E aí o comandante foi lá e abriu o IPM dele, né, cara? O IPM em face do camaradinha lá. E aí é o seguinte, HC trancativo, tá, meu caro? E depois você tem que vir em regresso no bolso do comandante que fez isso contigo, tá, cara? Porque o comandante da polícia não pode fazer isso, tá? Teodoro, A gente tem que fazer igual na França, né? Conselho de Estado na França, né? Teodoro estuda. Conselho de Estado na França, né?
criou lá um procedimento, um recurso ali específico, né, para excesso de poder. A gente tem que pegar essas ideias da França, trazer pro Rio de Janeiro, pro Brasil, tem que trazer para cá. Essas ideias tem que vir. Essas tem que vir, pô. Conselho de Estado, né, na França, né, cara. E aí você tem... É porque você estuda direito administrativo, né, cara? Você tem que dar um passeio, senão fica ruim pra tudo. Tu tem que dar um passeio, tu estudar direito administrativo, constitucional, tem que dar um passeio Aristóteles, Platão, né, cara? Pega lá a República pra ler, né? Esse camarada lá que achou um anel, né? Aí ficava invisível, né? É a imoralidade aqui no Rio de Janeiro. É isso, é porque você sabe que você vai sacanear o dinheiro lá do Rio Previdência e não vai dar em nada. E aí você vai lá e faz isso e tá solto, né? Tá solto, não foi feito processo, não foi feito ali nada em relação à LERJ pra impeachment dele. E que loucura, não pode, cara. Tá todo mundo junto, tá? Direita e esquerda, não tem o que fazer, cara. Teodoro não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer, tá? Porque como que isso acontece, cara? E você não faz uma CPI, você não abre um processo de impeachment do Cláudio Castro, não pode, pô. Porque todos têm o seu fundo, pô. Esses fundos é uma coisa assim absurda. E aí tem o CNPJ e uma conta própria. É da essência, cara. Esse cofre único, essa conta única dos recursos do Estado precisam ir para um lugar específico para que você possa controlar e fazer a gestão adequada do recurso. Se você tem um montão de fundos, CNPJ e contas específicas, você não consegue controlar. E aí ficou demais, porque o Cláudio Castro perdeu o controle. Mas tá todo mundo junto, pô. Me chama aí, cara. É sobre isso. Como que você tem, cara, rateio de honorários? Vou bater nisso até cansar, cara. Como você tem rateio de honorários de sucumbência devida à fazenda pública? Isso é dispensa de receita. Na cara de todo mundo, e eu quero saber qual é o recurso que vai pra lá, pô. Funesbom, cara. É receita, tá, cara? Pública, é dinheiro público. Não fica no colo do comandante. Não pode. Comandante-geral dos bombeiros e secretário de defesa civil não tem condição pra fazer isso. E você pode, por exemplo, fazer ação popular pra questionar a secretaria. Mas você entende, cara? Tem que ter cuidado, né? Porque eu tô sozinho, pô. Então o Teodoro tem que estudar pra caramba, tá, cara? Pra poder cercar toda a sacanagem, tá? Porque não tem ninguém pra ajudar, tá? E eu tô advogando em causa própria. E por arrastamento você vem comigo, porque tu tá lascado igual a mim, tá? E fiquei muito triste, tá? Papo torto, mas os irmãozinhos venderam o Teodoro, venderam. E a última coisa aqui. A gente tem que pegar o dinheiro do Funesbom, tá? Papo reto. A gente tem que pegar o dinheiro do Funesbom, tá? E é o seguinte, ó. É receita pública, tá? É receita, tá? Vamos mentir pra outro. E nesse contexto, ela tem uma vinculação específica, tá? Ainda que você tenha saldo, né, remanescente, ela tem uma destinação específica. Aí eles foram lá e desvincularam o percentual, tá? Pegaram o dinheiro do Funesbom, cara, pra pagar militar temporário, tá? Vamos mentir pra outro. E aí, o que acontece com isso, cara? A gente não tem controle de nada. Mas a gente tem que pegar esse dinheiro para poder criar uma equipe multidisciplinar para entender por que a gente tem tanta síndrome de Estocolmo na corporação. Porque é muita gente com síndrome de Estocolmo. A gente vai ter que fazer uma reunião aqui, tá? De profissionais, tá? Psicólogo, psiquiatra, para entender, cara. Isso é igual o mosquito da dengue. Porque não é possível. Ou é muita corrupção passiva e ativa. Papo reto aqui. Ou é muita corrupção passiva e ativa. E aí é cadeia, é justiça e cadeia. Ou nós temos uma epidemia de síndrome de Estocolmo, tá, cara? Vai estudar o que é isso, tá? E a gente precisa cuidar. E aí tem que pegar o dinheiro do Funesbom para fazer essa equipe. Para cuidar dos irmãozinhos que estão com probleminha de síndrome de Estocolmo. E se for corrupção ativa ou passiva, oferecer uma vantagem indevida, né? Epa, e aí é justiça. Mas qual justiça, Teodoro? A auditoria da justiça? Nem pensar. Porque até nisso o Teodoro pensou. E é isso. Muito cansado, tá, pessoal? Mas é desse modo. Pra mim, é assim que funciona, tá? Então a gente vai ter que investigar, tá? Pra poder entender. Porque tem muita síndrome de Estocolmo, tá? A pessoa te sacaneia, quer te expulsar, quer te prender, né? Te dá 60 anos de prisão, te esculachar, né, cara? E aí você não... Você se apaixona, né, pela pessoa que... Você já viu isso aí, cara? Mas o direito militar tem isso, cara. É o direito dos astutos, pô. É o direito dos astutos, cara. E por que pra mim, pra terminar aqui, tá? É muito difícil, né? É muito difícil e eu sinto toda essa dificuldade, né, como advogado. Porque eu preciso da lei, tá? A lei é o meu instrumento de trabalho como advogado, né? Não só a lei, né? O ordenamento jurídico pátrio de um modo geral, tá? Eu consigo ainda ter alguma possibilidade ali de discutir as coisas, por quê? Porque eu sou um fanático pela Constituição, estudo muito direitos humanos, tá?
Que aí o pessoal aí da Polícia Civil acho que não tem que... É os narco-idealistas, é. E aí, cara, eu consigo fazer essas construções, né? Porque senão eu não conseguiria. Mas nós não temos lei, né? E o que fazer com isso? E a OAB sabe disso, porque a presidente sabe e a vice também, tá? Nós não temos lei. Então, como eu, Teodoro, advogo, eu não consigo. Eu não consigo, porque aí você como advogado, cara, você vai ter que ceder. Porque você não tem como advogar, né, cara? Eu fico sem ter como dar efetividade à nobreza da advocacia, né, cara? Essa indispensabilidade do profissional advogado ali, né? A administração da justiça. Eu não consigo porque não tem lei. E aí eu fico me debatendo, né, cara? Pareço um peixe fora d'água, né? Porque não tem lei, tá? É tudo instrução normativa, decreto, e até pra isso tem que ter cuidado, né, cara? Porque você chegar ali e fazer uma ação popular, né, e você demonstrar ali a violação, a lesão ao interesse público ali, ao direito, aos recursos públicos, enfim, né, cara? O juiz também, ele fica limitado, né? Porque aí você tem a possibilidade, por exemplo, de declarar, né, que de fato é nulo aqui. Aí você tem a diferença entre nulo, um ato nulo e anulável, né, cara? E o que fazer com isso, né? E eu tenho que pensar, né? Porque é direito militar, então a segurança do Estado depende disso. Mas se eu fosse vaidoso, né, cara, que se lasque, não, tá? E eu tenho que entregar ainda, tentar dar a solução pro magistrado pra tentar reduzir a pataquada desses homens, tá? Mas é isso. Porque senão fica muito complicado, né? Você ali explicar essa diferença, por exemplo, em relação à estabilidade, vai dar muito ruim, cara. Porque você tem uma lógica diferente, tá? A estabilidade com 10 anos, né? A estabilidade com 10 anos, cara. Porque você, né, tem uma previsão específica dentro da Constituição de 1937. É estudar, pô. Dá ruim, é. E aí você tem lá essa previsão, né? Mas ali é o seguinte, tem a leitura do dispositivo legal. Normativo, né, constitucional. Lá vai dizer que se você fez concurso, você tem 2 anos, né? Porque essa estabilidade decenal, ela vem lá do início, cara, quando você vai falar sobre essas caixas de previdência, né? Iniciando, por exemplo, pelos ferroviários. Tem uma legislação, se não me engano, de 1917. Respeita, estudo, 17, cara, que fala sobre estabilidade. Mas isso é uma coisa, né? Porque a estabilidade, ela vem num contexto não de preservação, né, dessa relação de trabalho, mas porque eles precisavam ter garantias para recolher, né, os valores para a caixa de previdência. Teodoro, O que fazer com isso, Tela? Meu Deus, o que é isso? E aí você tem o fundo de garantia, né? E aí você passa a ter 2 tipos, né? Você passa a ter... E a gente tem que estudar direito do trabalho, eu vou mostrar para vocês o que é, tá? E aí a estabilidade com 10 anos, né? Você tem ali você retira do empregador, né, essa possibilidade dessa dispensa imotivada. Mas aí o que fazer para fugir dessa estabilidade com 10 anos? A gente cria o fundo de garantia por tempo de serviço. Teodoro, Cara, eu vou te mostrar uma previsão dentro do Estatuto da PM do Bombeiro e também na Força Armada. É surreal, tá lá. Por quê, cara? Porque você tem essa ideia, né, dentro do Estatuto da PM do Bombeiro. Então o cara, ele não tem essa estabilidade. Menos de 10 anos, você teria que disparar essa indenização de antiguidade. Então, um valor por ano de trabalho, para aquele que não tinha 10 anos ainda. Teodoro, é como se fosse o FGTS. O cara quer discutir, né, cara? O cara quer falar de promoção, quer falar de, meu Deus, o que é isso? Estudo pra caramba, né, cara? Mas eu sou idiota, né? Eu tô falando tudo certo. É que se lasca. Tu dá estudando pra ser defensor, tá? Defensoria Pública da União, tá? Tu dá estudando pra caramba, tá? Tomara que abra logo, Tu dá estudando muito, Aí se lascaram, tá? Porque eu tô estudando direito do trabalho, tá? Meu Deus, o que é isso? Eu vou falar de um tema também, tá? Então, previdência é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que é. O vídeo ficou maneiro, tá, pessoal? E eu vou fazer ali alguns ajustes, tá? E vou disponibilizar para vocês fazendo a construção histórica da Rio Previdência desde lá de uma lei do garotinho de 1999, tá? Era um fundo, tá? Por exemplo, você vai falar sobre auxílio funeral, né? Meu Deus, o que é isso? Auxílio funeral, cara. Porque aí você tem esse recolhimento para a Previdência, né? E você tem ali os benefícios desse recolhimento. Quais são os do militar? Vamos saber junto. É uma loucura isso. Por exemplo, auxílio fardamento, eu quero muito resposta dos 2 comandantes, do Bombeiro e da PM. Como é que está sendo feito esse negócio de auxílio fardamento? Vou mostrar para vocês como era e como é hoje, né? Auxílio fardamento. Auxílio fardamento não tem que ter. É o comando que tem que pagar para todo mundo. Cara, porque o fardamento é indispensável para o exercício da atividade militar, né? Policial, bombeiro e força armada. Então, que auxílio fardamento é esse?
E quem controla isso, né, cara? Então, o comandante do bombeiro da PM presta... Cara, tem uma legislação da PM, cara, que fala sobre direito financeiro de 1964. Eu acho que é isso, tá? Cara, contabilidade, eu fiquei apavorado quando eu vi. Eu fiquei apavorado. Meu Deus, o que é isso? Tá valendo até hoje, tá? Comandante da PM do bombeiro não lida com dinheiro, tá? Não tem CNPJ. Eu sei que a Deus Pata Família aí, o bolsonarista, enfim, né? Foi lá e tem essa instrução normativa aí da Receita, acho que é Receita Federal, né? A gente tem que conversar também, é Receita Federal, é. Rio Previdência, Receita Federal, é. E aí criou essa instrução normativa falando que tem que ter CNPJ. Mas quem te mandou fazer isso? Quem é essa pessoa que fez essa instrução normativa em 2022 que mandou que todo mundo fizesse CNPJ? E o que a gente faz com a Constituição, Código Civil? A gente... Eu falo um palavrão. Mas é isso, você entende, cara? E é isso que gera essa dificuldade, né, de receita da Previdência. Que nem era pra existir, de novo afirmo. Pra gente não deveria. Pra gente não deveria, cara. Porque nós somos servidores da República. Nós não somos... Entenda, tá, cara? Se você olhar... Pra terminar, tá? Que eu vou falar só de Rio Previdência. Mas se você olhar a Constituição de 67, tá? É de 67, tá, cara? Porque teve uma emenda maldita, número 1 de 69, que foi feita, tá? Por ministros militares, tá? O que significa isso, tá? O camaradinho aí de São Paulo, tenente, o que significa isso, cara? É a legislação lá que criou o Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Eu quero ver, vou passar aqui pra você aí a tese, tá, meu cara? Seja feliz. Porque não tem essa não, pô. Como é que vai te perseguir, vai não, cara? Tem que evitar que isso aconteça, tá? Pra isso a gente precisa, né, fazer ali o controle do comandante da Polícia de São Paulo. Pra que não haja esse extravasamento da tropa pra fora e que fique gravando vídeo, fazendo essas coisas. Porque o comandante, mas não é contingenciar e violar o direito do militar. Não, não, é proteger o cara, né? E não é proteção, né, privilégio. Não, não, é garantir o direito dele. Mas aí tá todo mundo misturado no governo, aí fica ruim. Aí fica ruim. Porque é isso, tá, cara? IPM, o que é o IPM? Olha o que esse cara tá arrumando. O que é o IPM, né, cara? Como é que funciona o inquérito policial e como funciona o IPM? Você não pode chegar, como eu vi o outro camarada falando, delegado aqui no Rio de Janeiro, que você tira o inquérito de um delegado e bota pro outro. Meu Deus, o que é isso? Ninguém tá fazendo nada, pô. Você não pode fazer isso. Você não pode criar delegacia especializada, a gente tem que entender, cara, porque o Código Penal diz uma coisa, Código de Processo Penal, e aí você... Mas peraí, cara, aí fica ruim, pô. E aí fica ruim. É isso, cara. Então você tem... São legislações muito antigas, né? E ninguém faz nada. E a gente não pode acabar com o Código Penal Militar e Processo Penal, mas a gente tem que ressignificar, porque senão vai dar muito ruim. E aí não cuida de você o comandante, né? Então não tem essa fazer IPM pro cara, pô, para de maluquice. E você, meu camarada, tem que fazer um HC trancativo, tá, cara? Te dou a fundamentação todinha aqui, tá, cara? Vai lá e vai ser feliz, tá, cara? Não precisa nem de advogado pra fazer isso, pô. Seja feliz, tá, cara? E essa parada aí. E depois vai nele, pô. Contrata teu chegado aí e vai nele, pô. E aí tem que resolver, tá? Simone Tebet ou Haddad. É sobre isso São Paulo, tá, cara? Botar os caras arrumadinhos aqui e dar o direito deles aí em São Paulo, tá? Porque, meu Deus do céu, o que é isso? Eles não têm nem estatuto, tá? Ô, pessoal, Polícia Militar de São Paulo não tem um estatuto, tá? Eles têm uma legislação que acabou, perdeu completamente ali a sua, né, eficácia, cara, em 1º de janeiro de 79, emenda constitucional 11 de 78, chega, vou parar por aqui. E no Rio de Janeiro, essa questão da Rio Previdência, então não tem essa, tá? Não tem essa não, tá? Tem que pagar direitinho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Uns documentos aqui de uma... Eles fizeram, tá? Não consegui abrir agora pra vocês aqui. Mas eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, tá? Um decreto que o governador do estado, em 2019, tá? Eles fizeram um decreto aqui no Rio de Janeiro, né? Criando ali uma secretaria que é como se fosse a manda-chuva de toda a galera. Então, ela vai dizer, por exemplo, como é que você faz o desconto como é que você calcula a gratificação de 13º salário, né? O adicional 13º salário. Vamos discutir sobre isso? Falar sobre 13º, falar sobre férias, né? Férias, por exemplo, vou mostrar pra vocês, tá? Esse absurdo continua na Polícia Militar. Vou fechar aqui, tá? Esse absurdo é muita coisa pra cuidar. É por vídeo, tá? Esse absurdo na Polícia Militar continua, tá? Então você abre o site da Polícia Militar, você vai ver que lá aparece a Lei 443 de 81, tá? Que é o Estatuto da Polícia Militar. Mas não é o corpo. Tem lá escrito, tá? Que é a Lei 443, mas o corpo dela, Ministério Público, não é o Estatuto atual, tá? O que tá ali é o Estatuto de 75.
E entendam, tá? Eu vou falar sobre férias e esse contar em dobro as férias, tá? Não gozadas e licença-prêmio e o que o Braga Neto fez, tá? Por intermédio do decreto interventor, meu Deus, cara, decreto interventor 11 de 2018. Ele ressuscitou e ratificou as delegações de governos anteriores, inclusive falando sobre férias, que em 2013, tá? Salvo engano, o Sérgio Cabral já tinha mexido. O que vocês estão fazendo com as férias do policial? Não tem... E detalhe, tá? É coletivo, porque vai ter que recalcular tudo. Vai ter que recalcular tudo. E é desse modo, tá, pessoal? Mas é especificamente, tá? Rio Previdência. Então não dessa pataquada não, tá? Dos deputados malhando ele, todo mundo falando dele. Não, vocês não controlaram, tá? Vocês da Alerj não controlaram e o Tribunal de Contas não controlou. Então não somos nós que pagamos, não somos nós que temos que limpar a sujeira. É juntar todo mundo juntinho assim, tá? E pegar aí dinheiro que vocês sabem que tem para poder pagar o que tem que ser pago. E eu quero entender o que o Ministério Público vai fazer em relação ao governador do estado. Eu quero entender, cara. Não tem denúncia, não tem impeachment, não tem nada. Já só caiu, Theo. É isso, tá? É isso, tá? Não tem como, cara. E entender essa questão do cara de sexta, tá? Tá me afetando, tá? Eu adoro, Então é aqui por vídeo, tá? E o que fazer com isso? Também não sei, cara. Mas dizer que vai continuar descontando, mas como é que é isso, cara? Mas não tá repassando? E aí é uma inadimplência coletiva, porque é uma pessoa jurídica. O que a gente vai fazer com isso? A gente tem que olhar o contrato, tá? Fica a dica. Por conta do IOF, tá? Fica a dica. A gente tem que pegar o contrato, tá? Que o governo do estado tem com o banco oficial aí e com o Banco Master, que é de sexta, e tudo isso, pra gente entender qual é o papo torto ali, pô. Pra gente poder entender o que tá acontecendo, tá? Sacaneia, Dodoro. Sacaneia, pô. Sacaneia. E imposto de renda é o seguinte, cara. É muito sério isso, tá? Eu provo. É muito sério isso, tá? Só que o Teodoro é tartaruguinha, tá, cara? Porque é uma coisa assim absurda, tá? É absurdo. Mas vamos junto aqui, pô. Ou é uma inconsistência muito grave no meu imposto de renda, tá, cara? Ou os caras invadiram o meu imposto de renda, tá? A minha conta no banco que eu recebo o meu pagamento aí do estado, tá? As minhas informações lá, tá? Rio Previdência. Colocaram o meu nome de batismo. Os canalhas fizeram isso, tá? Meu nome de batismo no Rio Previdência, tá? E-mail, tá? Um e-mail que eu não uso mais, tá? Com meu nome de batismo. Meu nome de batismo. Meu nome não é nome social, tá? A minha retificação foi feita no meu assentamento, tá? De nascimento, tá? Meu nome não é nome social, tá? E o que vocês arrumaram? E eu tenho como provar, tá? Um e-mail que eu não uso, tá? E o outro nome, tá? E isso foi feito depois, tá? Já tinha sido trocado, tá? O que o Rio Previdência fez? Então vocês entendem como é pessoal? É pessoal, cara. Fizeram isso, pô. Um e-mail que eu não uso mais, tá? E o nome que vocês estão arrumando, cara. Vocês entendem como isso é grave? Porque a OAB, cara, me jogou na jaula dos leões, mas o Teodoro entrou lá, né? E saiu perfeitinho. Conversei com os camaradas leão, né? Epa. É, o Teodoro tá... É isso, tá? E agora se segura aí, tá? Então a gente tem que ver isso. Porque não vai passar não, pô. Rio Previdência? A culpa não é nossa, a culpa é de vocês, tá? Então vocês têm que resolver, tá? Então um vídeo maneirão, tá, pessoal? Falando tudinho, tá? De 1999 até hoje, explicando pra vocês essa questão da desvinculação de receita, tá? Desvinculação de receita e o que esses canalhas fizeram em 2021, tá? Não tem sistema de proteção social, tá? E a GRAM é aumento, tá? A GRAM é aumento. O resto é sacanagem, tá? Agradeço, aguardem, eu vou postar, tá, pessoal? Um abraço.